Em quase todo o país, falta tratamento de água e esgoto. Mas você sabia que existem sementes de plantas que podem ajudar a amenizar este problema? Pois é, uma pesquisa mostra as vantagens e o baixo custo que esse processo tem e que pode ajudar e muito ao meio ambiente. Você certamente já viu essa planta em algum lugar. Sabia que ela pode ser usada no tratamento de água? Esgoto coletado e jogado in natura no rio não adianta muita coisa. Do ponto de vista do meio ambiente, nós temos assim, os impactos que ocorrem são impactos de grande complexidade, que atingem a fauna, atingem a flora, atingem os solos, a água, etc. Então, os impactos oriundos do mau planejamento, do saneamento ambiental nas cidades brasileiras geram uma série de impactos. Esses impactos são difíceis de ser mensurados. O tratamento de água é importante em qualquer cidade. Isso porque só depois de tratada é que ela pode ser consumida de forma saudável. Existem processos que podem ajudar a tornar a água potável sem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente. Felizmente, nem todas as cidades brasileiras possuem tratamento de água e esgoto, mas muitas alternativas já estão sendo estudadas. Na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, existe um projeto de pesquisa que utiliza sementes de planta como a moringa e a quitosana que servem para ajudar no tratamento. No Recursos Naturais de hoje, a gente mostra uma pesquisa da professora de Gestão Ambiental da UERN, Yáscara Marques. Em um laboratório montado na casa dela, os alunos utilizam sementes trituradas de moringa e da quitosana para o tratamento de água. E o resultado é excelente, viu? Esses produtos naturais são tão eficazes quanto os químicos para limpar a água. Você certamente já viu essa planta em algum lugar. Sabia que ela pode ser usada no tratamento de água? Isso mesmo. Esse é um dos projetos desenvolvidos no curso de Gestão Ambiental da UERN. A gente está tratando essa água com coagulante orgânico, que é extraído da própria natureza e com coagulante industrial. Aí a gente tratou esse esgoto, o efluente, com esses dois coagulantes para fazer uma comparação se os coagulantes orgânicos eles têm a mesma eficiência do coagulante industrial, porque é uma alternativa, ele se torna mais ambientalmente aceitável, prejudica menos o ambiente do que os industriais. A moringa é uma planta de origem indiana, mas pode ser facilmente encontrada na nossa região. Isso porque ela se adapta a climas quentes como o de Mossoró. O processo para tratar a água de esgoto começa com essas sementes. Para ser feita a solução coagulante, é feita a coleta da semente, é tirada uma casca que existe nessa semente. Logo em seguida, ela é aquecida no micro-ondas por questão de 2 minutos. E depois ela passa pelo processo de extração. A partir desse equipamento é feita a extração do óleo e depois, a partir dessa extração, a semente, que já anteriormente tem que ser triturada para ser feita a extração, esse pó que fica após a extração, ele é utilizado para fazer a solução coagulante. Além do baixo custo, o processo não prejudica o meio ambiente. Um dos principais benefícios do uso da moringa como solução coagulante no processo de tratamento é que ela é biodegradável. Como ela é biodegradável em comparação aos coagulantes industriais, eles não têm esse benefício. Ele fica na água, ele continua com o seu fator, então que pode trazer vários danos à saúde humana e de animais. As amostras foram analisadas e os resultados foram satisfatórios. Os coagulantes orgânicos, eles realmente são eficientes, que foi os coagulantes orgânicos feitos com as sementes de moringa e quitosana. A acadêmica de jornalismo, Cauane Souza, foi até o laboratório conferir o passo a passo desse processo. Essa preocupação das alunas e professoras em reutilização da água fez com que elas montassem um laboratório fora do campus da UERN, e é o que vamos ver agora. Comecei a trabalhar com a parte de tratamento de efluentes.
E convidei alguns alunos que elas se interessaram, como eu imaginava, elas se identificaram imediatamente com o projeto, né? Então a gente foi aos poucos, começamos com a água do rio Mossoró, trabalhamos com a água da Lagoa de Caiçara, de Russas, e agora nós temos o projeto, são 3 projetos no caso, com a água do rio Mossoró, só que inicialmente trabalhamos com moringa, agora vai ser com a quitosana, está sendo com a quitosana, com a água residual da indústria de galvanoplastia, que é o trabalho da Tamires, e com a água de resfriamento e da caldeira de uma indústria alimentícia daqui de Mossoró. É neste espaço que as alunas e a professora desenvolvem o projeto. Aqui, elas analisam várias amostras de água de esgoto. A gente vai colocar agora no jarteste, que é para fazer o tratamento da água como se faz o mesmo procedimento da estação de tratamento de água. O que é o jarteste? É esse equipamento aqui, que ele simula uma estação de tratamento de água, que faz aqui, a gente coloca o coagulante, aí ele faz uma rotação aqui, primeiramente de 3 minutos, depois mais 15 minutos, aí após isso a água passa 2 horas para depois ser feitas as análises. A rotação é feita para que amenize a sujeira. Após 2 horas, a água está pronta para possível reutilização. Mais importante do que tratar a água é preservá-la, para que esse bem continue sendo a nossa fonte de vida. E agora o nosso consultor, o professor Rodrigo Guimarães, conta pra gente como esse processo ajuda o meio ambiente. Com relação a tratamento de esgoto, né, primeiro lembrando do saneamento, que iniciou sua política como saneamento básico, hoje é tratado como saneamento ambiental e tem 4 vertentes principais. A do abastecimento da água, que eu acho que hoje isso no Brasil progrediu bastante. Se você pegar o Atlas do IBGE, que trata só sobre saneamento, você vai ver que progrediu realmente. As pessoas têm mais acesso a abastecimento de água com água limpa, ainda não chegou no patamar desejado, mas já progrediu muito. O esgotamento sanitário, que é algo que está extremamente atrasado no Brasil, né? As grandes cidades brasileiras, muitas delas não têm nem 40%, 50% de esgotamento sanitário. Lembrando que esse esgotamento sanitário, você recebe a sua água de boa qualidade, você usa a sua água e o resíduo, o efluente, ele é disposto no meio ambiente. O esgotamento sanitário é justamente você pegar esse efluente, levar para uma estação de tratamento, tratar e dispor adequadamente no meio ambiente. Muitas cidades coletam o esgoto, mas jogam dentro do rio, in natura, né? Isso não é esgotamento sanitário adequado. Então tem o abastecimento e o esgotamento, tem o gerenciamento dos resíduos, né? E tem a drenagem de águas pluviais. Então essas 4 vertentes do saneamento são super importantes. Elas dependem uma da outra, né, para que você tenha uma cidade limpa, saudável, etc. e tal. Então esse tratamento do efluente, por exemplo, é fundamental, porque como o caso de algumas cidades menores, você tem a falsa impressão de que o seu esgoto é coletado e isso é suficiente, mas não é. Esgoto coletado e jogado in natura no rio não adianta muita coisa. Do ponto de vista do meio ambiente, nós temos assim, os impactos que ocorrem são impactos de grande complexidade, e atinge a fauna, atinge a flora, atinge os solos, a água, etc. Então, os impactos oriundos do mau planejamento, do saneamento ambiental nas cidades brasileiras geram uma série de impactos. Esses impactos são difíceis de ser mensurados, né? O que a gente tem hoje tem muitas políticas, por exemplo, para uma empresa se instalar, ela tem que ter uma estação de tratamento de esgoto própria, né? Uma estação de tratamento de efluente. Então isso é feito já no licenciamento ambiental, né? Agora, realmente os órgãos ambientais, de uma maneira geral, têm grande dificuldade de fazer essa fiscalização. Às vezes a própria empresa é que faz o monitoramento e manda os resultados para o órgão, né? E aí a gente tem uma pergunta a fazer aí: será que esse monitoramento está sendo efetivo? Será que a metodologia que eles usam é efetiva? O ideal seria que o próprio órgão tivesse condições de fazer uma fiscalização, um monitoramento, né, análise dessas águas. É feito por amostra, né? Então, assim, realmente a gente tem muita dificuldade ainda nesse sentido, de cuidar do meio ambiente, de ter um efluente mais adequadamente jogado no rio. Por exemplo, você tem parâmetros que são definidos por lei, né? Você pode até jogar efluente no rio, mas como é que é a temperatura, como é que é a turbidez, como é que é
o oxigênio dissolvido desse efluente, etc. e tal. Então tem vários parâmetros físico-químicos que tem que ser seguido para você descartar um efluente no rio.